Você está no programa Papo Aberto, sintonizado na sua TV Canção Nova, e você pôde acompanhar agora uma manifestação musical maravilhosa da nossa banda Papo Aberto. Boa noite. Boa noite, Márcio. Para a gente é sempre um prazer estar aqui. Ô, Márcio, é importante a gente apresentar a banda para o público, né? Por favor, Sal. Apresentar os nomes dos músicos, a turma precisa saber, né? É Lucas no baixo, o Rogério na batera e o nosso maestro Maércio na guitarra. E eu, Sapo. É um prazer. Bem-vindos, né? Você... E olha, que banda, hein? Você pode curtir aí um pouquinho da nossa banda e tudo isso preparado para você. Bem-vindo ao programa Papo Aberto, essa noite de hoje, preparada com muito carinho, temas interessantíssimos para a gente conversar nesta mesa. E você sabe, na Canção Nova, o espaço está sempre aberto para você. Vamos participar, sim, do nosso programa Papo Aberto, porque no programa de hoje nós vamos receber aqui o escritor Davi Vega, autor do livro Cadastros Brancos, onde conta a história do movimento Skinhead e sobre o seu convívio por quase 2 anos com um dos grupos mais violentos de São Paulo. Vamos conversar também com o jornalista Oswaldo Luiz, editor-chefe da revista Canção Nova. Tá aí, esse é o nosso programa de hoje. Quero receber com muito carinho. Seja muito bem-vindo, Davi. Eu que agradeço sempre a oportunidade, né? Muito obrigado. Davi já vem enfrentando os desafios para chegar aqui, não é próprio de uma cidade como São Paulo. Essa cidade caótica aqui, né? Que a gente fica no trânsito feito um louco, né? Mas é bom que já chega no programa 1000 por hora, Você né? já fica eletrizado, né? Tá certo. A gente vai conversar aqui sobre o movimento Skinhead. Eu queria que, antes de mais nada, você explicasse para a gente o que é esse movimento. Porque eu acredito que, assim como eu, grande parte do povo brasileiro enxerga esse movimento de uma maneira muito pequena, né? Muito reduzida, uma visão muito reducionista do que é o movimento. Então, a primeira coisa, para a gente não errar em enxergar esse grupo, é saber de verdade quem ele é. Explica para a gente, por favor. Bom, então vou fazer um pequeno histórico aqui do movimento, mas eu vou chegar no Brasil um pouco mais tarde. Primeiro eu vou começar com a origem mesmo do movimento Skinhead, né? Hoje, se você pergunta para qualquer pessoa sobre o movimento Skinhead, enfim, eles vão relacionar algo ao nazismo, ao fascismo, né? E tal, e é uma ideia, em partes, uma ideia errada. Por quê? Porque quando o movimento Skinhead surge, ele surge sendo um movimento apolítico. Então, na Inglaterra dos anos 60, né, no finalzinho, 69, que é um ano muito importante para o surgimento dos skinheads, existiam 2 grupos de jovens, um formado pela classe operária britânica mesmo, de ingleses, e um outro de imigrantes jamaicanos, que acabam levando para a Inglaterra o ska, o rocksteady, que são músicas que deram, inclusive, origem ao reggae. E também esse grupo de jovens da classe operária britânica, os nativos, mesmo os europeus, eles tinham um grupo que era mais ou menos o pai deles, que era conhecido como Modernist, que a abreviação era MOD, que inclusive deu origem ao Pink Floyd, né, da banda Pink Floyd e tal, tem muita inspiração. E com a fusão desses 2 grupos surgiram os primeiros skinheads, que eram uma juventude desacreditada, parcialmente politizados, eles não seguiam nenhuma linha ou doutrina política assim de uma maneira acirrada, eles apenas eram um grupo que se reunia para ir nos jogos de futebol, começavam a brigar, né, formavam aquelas torcidas organizadas, começaram a surgir os hooligans também, enfim. E, passado muito tempo, políticos de extrema-direita e também de extrema-esquerda da Inglaterra e, mais tarde, de toda a Europa, viu nesses jovens uma coragem, né? Eles eram destemidos, então viu um potencial nesses jovens de implantar as suas ideias indiretamente. Então, o que acontece? O antigo National Front, que era um partido de ultradireita, né, britânico, eles ficavam lá com os seus políticos engravatados, né, pais de família, enfim, que não tinha nada a ver com essa imagem de ganguismo nem nada, que, com o discurso intelectual e com as ideias e com o ativismo do partido, encantavam esses jovens
desacreditados, que viam promessas realmente muito grandiosas, para que realmente parece que... Sabe como é que é jovem, né? Parece que aquilo ali é a única coisa que existe e aquilo vai resolver todos os problemas da pátria, a situação do desemprego, enfim, e tudo. E eles acabaram indo, né? Uma massa de manobra muito fácil, acabaram indo nas ideias desses políticos e começam a surgir, então, os primeiros grupos de skinheads politizados, que se deu na direita, tanto na direita quanto na esquerda também. A gente tem skinheads comunistas e anarquistas radicais também, não somente os nazistas. E aí, que tem uma quebra no grupo, inclusive pela parte da conservação racial, do nacionalismo acirrado, do racialismo também, né, que começam já a adotar ideias nacionalsocialistas, né, do nacionalsocialismo. O que acontece? Vocês, imigrantes jamaicanos, não fazem mais parte do nosso grupo. Aqui a gente quer apenas britânicos, a gente quer apenas cidadãos britânicos, raciais, não apenas você tem que ter uma nacionalidade, mas você tem que ser daqui mesmo, enfim, e começa a ter aquele nacionalismo, uma certa até xenofobia, que tem essa quebra do movimento. Claro que não foram todos que foram para esse lado, mas muitos, né, e começam a ter os ataques e os grupos politizados, inclusive milícias, né? Agora, por que, na sua opinião, Davi, só esse grupo acaba ganhando expressão no meio em que nós estamos hoje? Porque quando se fala de skinhead, parece que automaticamente cai sobre eles esse rótulo, né? São nacionalistas extremos, são racistas, muitos ligados ao nazismo, e até alguns tatuam em si, né, a suástica, quando não tem nem ascendência alemã, só são brancos, e levantam essa bandeira. E os outros grupos, a gente, pelo menos assim, não aparece, não tem nenhum valor assim que os evidencie, tal como o nazismo, por exemplo, ao grupo mais ponta de lança aí. Então, essa rotulação referente ao skinhead, principalmente no Brasil, né, que ainda é um país que esse assunto vem se falando agora, coisa que, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos já há muito tempo vem se falando, agora que passou-se a quebrar essa imagem do skinhead como apenas sendo um nazista. Sim, começam a divulgar outras vertentes do skinhead também, enfim. Mas o problema também... veio porque esse grupo era majoritário? Então, quando o movimento skinhead chega no Brasil, ele já chega politizado. Ele não chega da sua forma original como nos anos 60. Hoje, sim, você tem skinheads tradicionais que querem resgatar os skinheads originais dos anos 60, mas ele chega já com um movimento nacionalista. Ele acaba tendo uma quebra aqui também, que é a quebra dos carecas, que é uma coisa genuinamente brasileira mesmo, que são nacionalistas ao Brasil, aceitam pardos, aceitam negros, enfim, como você pode ser nazista num país de maioria miscigenada. Então, eles acabam adotando integralismo, são nacionalistas, mas não tem a questão racial. E aqui na cidade de São Paulo, principalmente na zona metropolitana, aqui na nossa parte metropolitana e no sul, por ter muita influência europeia, acabam tendo os primeiros white powers, que são os skinheads defensores do poder branco. Inclusive, até aquilo que você tinha citado sobre como é que pode um sujeito usar uma suástica, mas ele nem tem origem alemã. É uma ideia também muito cultuada, onde se tem também um equívoco, que é o seguinte: no próprio nacionalsocialismo, nas fileiras do exército alemão, muitos participaram que não eram necessariamente de origem alemã. Tiveram espanhóis da Divisão Azul, tiveram muçulmanos da bósnios, tiveram a Divisão Handschar, né, que tinha uma cimitarra, o símbolo dela, englobava muçulmanos, tinham asiáticos, enfim. Numa época da Segunda Guerra, sim, chegavam a ser nazistas, porque o que eles têm conceito como raça hiperbórea, né, a raça ariana, não é raça, né, ariana, mas na realidade os arianos é uma denominação de várias raças e etnias que deu origem ao continente Europa e em partes da Ásia, que era a Eurásia. Então, os indianos vão ter origem também ariana, os persas, se você for naquela região do Cáucaso, os arianos mais antigos eram os iranianos, né? Então, não necessariamente é o alemão loiro, de 2 metros de altura, de olho azul. Não necessariamente era isso.
realmente, sim, aquela imagem do alemão da SS e tal, era aquela imagem que o Hitler passava, que o Hitler era muito pan-germânico, né? Ele era o nacionalista ao extremo à Alemanha. Mas você tinha outros pensadores que englobavam o nacionalismo europeu em comum, né? Então, a gente vê, é um grande grupo também com vários subgrupos, não é? Com certeza. A gente consegue denominar e qualificar alguns desses grupos? Sim, agora... Como é que você pode distingui-los aí? Só uns exemplos para a gente ver. Sim, a gente tem os carecas do subúrbio, né, que são os precursores aqui do Brasil, os carecas do ABC, que também são nacionalistas, mas seguem uma linha mais integralista. Tem os hash, hoje em dia, que são os comunistas e os anarquistas, né, Red and Anarchist Skinheads. Tem os tradicionais, que estão querendo resgatar a origem mesmo do skinhead reggae, ska, enfim. Tem, hoje em dia tem até skinhead contra a homofobia, né? Tem os skinheads que são... tem skinhead gay até hoje em dia. Tem os tradicionais, os nacionalsocialistas. Enfim, hoje a palavra skinhead se tornou um termo que abrange de várias infantarias. Mas é claro que o cinema ainda gosta de retratar o skinhead relacionado ao neonazismo, enfim, porque vende, né? É exótico mesmo. Entendi. Né? Agora... Quais são as características que definem o grupo? Porque existe um conjunto de valores que tem que ser respeitado para você dizer, não, isso daqui é um grupo skinhead. Não é? Quando você começa a agregar outros valores, ele acaba se deformando, ele acaba ganhando uma característica que vai torná-lo um outro grupo. Não é? Quando se diz skinhead, tem que ter que tipo de qualificação? Principalmente, acima de tudo, a lealdade, né? Eles prezam muito por isso, né? Tanto que não é fácil você entrar. Também não é muito fácil você sair, mas do momento que você chega, eles estão te observando e da cabeça aos pés e todas as suas atitudes a cada segundo, por exemplo. Então, tinha o antigo batismo, até que os carecas faziam, que eles faziam uma roda e o candidato, né, o novo integrante, o que estava entrando para aquele grupo, tinha que apanhar de todos, né, para se passar por um corredor polonês, mais ou menos, e sem poder revidar. E isso ia demonstrar uma lealdade realmente, né? E às vezes tinha que cumprir uma missão na rua, então você tem que pegar e enquadrar aqueles punks, você tem que pôr uma bomba não sei onde, enfim. Você tem que cumprir alguma missão que você vai mostrar lealdade. E não só nessas coisas está a lealdade. Está a lealdade às ideias. Tem um sentimento de união tão grande que eu acho muito parecido, inclusive, com essas torcidas, que você não necessariamente precisa conhecer uma outra pessoa para ser capaz de lutar e morrer por ela. Só pelo fato de ser um irmão de ideias, né, um camarada, alguma coisa assim, se você vê um outro skinhead da sua mesma vertente, da sua mesma ideologia, já é motivo de você entrar e lutar por ele. Às vezes você vai se vingar da morte de um skinhead, sendo que você nem conhecia ele, às vezes. Mas realmente mexeu com todos. Né? Eles têm um código de honra muito forte. É uma coisa bem espartana mesmo. Né? Você ficou 2 anos dentro desse grupo? Eu na realidade, eu fundei um grupo que era coisa de adolescente mesmo. Tá? Eu tinha 16, 17. Fundei a Brigada Paulista, que a gente nunca conseguiu passar mais de 10 membros, né? Mas eu seguia mais uma parte mais intelectual mesmo, né? Cheguei a participar de alguns atos na rua, de brigas, de algumas coisas assim, mas isso nunca foi meu forte. Quando eu percebi que isso não levava a nada, que isso só me levava para uma cadeia, enfim, e lá numa cadeia com certeza eu não ia conseguir propagar minhas ideias, eu decidi seguir para uma linha mais intelectual. E escrevi textos, conheci líderes, cheguei até a contactar líderes da Espanha, né? Tenho família na Espanha, a família do meu pai inteira é de lá, e a gente trocava figurinha, movimentos na Argentina, nos países aqui vizinhos, e consegui fazer muito contato. E é uma coisa legal, que você tem um perfil assim... do skinhead é o seguinte: você tem aquele que é o ganguista, né? Que ele gosta de mesmo sair na rua, de beber, tal, faz parte, é legal. Só que acontece o seguinte: você também tem aquele cara que é um grande estudioso, um intelectual, está lá defendendo suas ideias de uma maneira até democrática, enfim, e que acaba passando desapercebido e acaba sendo rotulado e perseguido por conta de uma minoria... Do comportamento de outros. Do comportamento de outros. Mas tem jeito de separar skinhead de violência? É complicado, porque assim, a violência está presente no skinhead, não necessariamente só aquela violência física, né, a agressão física, mas também tem aquela agressão visual, né, você cobre seu corpo inteiro de tatuagem, você raspa a cabeça e
faz uma academia, enfim, isso você já tem um visual agressivo, mas é uma visual bem para chocar mesmo, né? Eles vieram para chocar, até inclusive os parentes deles mais distantes, os punks também são movimentos, também é um movimento para chocar. Você tem que ser diferente, você não tem que sair da média comum, né? Então, acaba tendo a sua agressão acaba sendo algo não somente física, mas é complicado porque a gente vive num mundo muito politicamente correto hoje em dia, onde, claro que você tem que falar sobre isso hoje, mas onde qualquer coisa já é levado para o lado do bullying, já é levado para o lado da homofobia, enfim, de qualquer coisa, e fica complicado você ter atitudes de machão, né, como tinha se você se portar feito Clint Eastwood, né, antigo, numa sociedade que condena isso, né? Poxa, quando a gente era pequeno, a gente crescia moleque brincando de dar soco, chamando o outro de bicha, não sei o quê. Hoje em dia é complicado. Então, por isso que no passado não era tão assim terrível ser um skinhead, mas hoje em dia, com essas condutas, às vezes até exacerbadas do politicamente correto, fica muito difícil um indivíduo ter condutas assim. É porque, pelo que você estava falando, não a imagem do grupo é explorada por uma questão de moda também, não é? A moda é um grupo impactante, então, às vezes, é interessante tê-lo para chamar a atenção sobre uma ideia, sobre um produto, não é? Mas justamente para aproveitar essa imagem que o grupo já traz, às vezes vai se pondo valores nele que negam a origem do grupo. Então, por exemplo, se você estuda sobre a história dos skinheads, você percebe que a violência, não é? Que a gente não está fazendo apologia a nenhuma violência aqui, com certeza. Estamos apenas identificando o grupo, não é? O grupo tinha esse valor, mas tinha esse valor como um atestado de virilidade. Não é? Nós somos homens e nós brigamos. Não é? Se mexe com a gente responde. E aí você estava me dizendo, hoje você tem uma vertente que está justamente como um contraponto da virilidade. Então, isso não deformou a ideia do grupo? Tem muito, que na realidade não é o grupo, ele tem vários segmentos, né? Ainda tem, sim, por exemplo, jamais um NS, ou um careca, um integralista, enfim, vai entrar nessa onda da modernidade, assim, do jeito que isso aparece. Claro que não. Mas você tem, por exemplo, os Sharps, que são os skinheads contra o preconceito racial, que levantam bandeiras a favor dos homossexuais. Você teve, inclusive, um embate, foi o ano passado, na passeata gay, que eles foram lá com bandeiras. Como é que você vai contrapor virilidade? Então, acaba sendo uma deformação, uma distorção do grupo, por parte de alguns, que também adotaram a palavra skinhead. Talvez o skinhead, para eles, fica sendo apenas no visual e no estilo de música, não necessariamente das mesmas bandas, porque as letras variam, mas o ritmo da música, enfim e tal, mas não nada mais do que isso, porque no fundo são pessoas, assim, ideologias muito diferentes. O que eu acho interessante é que todas as vezes que um grupo se forma, ele se forma por causa de um conjunto de valores que gera identidade entre os membros, não é? Então, eu começo a perceber que esse valor é importante para mim, aquele outro, e você vai montando ali um conjunto e, de repente, você percebe que alguém perto de você, ou talvez um pouco mais distante de você, mas defende as mesmas causas, defende os mesmos valores, e isso vai gerando aí um desejo de proximidade, não é? De realizar atividades em conjunto, o grupo vai se organizando, não é? Você citava aqui alguns valores positivos desse grupo. Eu queria que você me dissesse outros. Você falava aí do nacionalismo, que quando não é levado ao extremo do radicalismo, é um valor extremamente positivo, né? Com certeza. Você tem que amar a pátria em que você está dentro de um país que tem valores a defender, as leis estão em função da vida, da ordem, né? Da boa convivência, você está aí e permanece naquele país porque você acredita nos valores. Então, o nacionalismo é um deles. O outro que você apontava, lealdade. Quais outros valores
você consegue definir dentro desse grupo? Olha, eu vou até pegar, não vou citar todos, mas vou citar, acho que tem até muito a ver aqui com o que a gente está falando, o próprio lema do integralismo, né, e dos nacionalistas, não somente o integralismo, não vou relacionar com skinhead, não tem nada a ver. Skinheads que adotam o integralismo usam o lema do integralismo, que é Deus, pátria e família. Que é aquele lema, o que é o skinhead? Ele gosta da sua pátria, ele é contra as drogas, ele não gosta da proliferação de drogas, ele ama a sua família, a estrutura original da família, que é um pai, uma mãe, os filhos, a educação dos filhos, anticomunista, contra qualquer inimigo da pátria, porque os comunistas destroem todas as, segundo eles, as bases da nação. Teve até o Holodomor, que foram o que a União Soviética fez, que acabou com toda a estrutura do leste da Europa, e se teve também uma espécie de holocausto, né, um Holodomor que acabou com vidas, milhares de vidas de ucranianos e de outras pessoas de outras nacionalidades. E o que acontece? Eles querem impedir isso na pátria deles. Eles querem lutar por uma pátria unida. Então, quem precipitadamente já identifica um skinhead com um anarquista está equivocado. Está equivocado. Geralmente o anarquismo está mais relacionado aos punks, né? Uhum. Mas, sim, tem skinheads anarquistas também, e comunistas, porque, na sua grande maioria, o skinhead aqui no Brasil ainda ele é o careca mesmo, é o nacionalista e tal. Uhum. Hoje está tendo uma moda, um modismo muito grande de se resgatar a originalidade, né? Então, muitos estão virando tradicionais, mas, ainda assim, aqui o nosso número maior é o número de carecas. Agora a gente vê uma coisa, Davi. Hoje, o mundo inteiro passa por uma cultura de paz, né? Então, mesmo outros grupos que tinham um caráter mais violento, não é? Está passando por um processo de purificação, fazendo a experiência que você fez, que você mesmo, fazendo parte do grupo, chegou ao momento que você identificou e disse, ó, violência não leva a nada. Aliás, leva sim, leva a uma cadeia, leva a perder a vida, leva a uma deficiência física, porque vai ser mutilado por outro grupo, leva você a perder o sossego, a paz, porque você faz parte de um grupo, mas você não está com o grupo o tempo inteiro. Um momento você vai estar sozinho. Está sozinho, você está sem sossego, não é? Então, esses grupos, eles têm passado por um processo de purificação em que se vai botando de lado a violência, não é? E a gente percebe que, muitas vezes, a violência ela é usada como dentro de um quadro de iniciação, não é? Você até apresentou um modelo aí, não é? Quando alguém vai ser admitido ao grupo, ela passa por uma iniciação, essa iniciação é uma experiência violenta, não é? Hoje a gente nota que as fases da vida da pessoa precisam ser marcadas por um ato de iniciação, não é? Mas atualmente existem outras coisas que delimitam essa mudança, não é? Então, por exemplo, o rapaz, quando aos 16 anos, tira sua carteira de motorista, o pai vai lá, apoia, ele teve que se vencer, ele teve que conquistar isso junto à família, ele teve que levantar uma credibilidade, ele teve que mostrar responsabilidade. Pô, é uma iniciação, não é verdade? Não é? Quando passa numa faculdade, então a gente vai vendo que são modelos que no passado não se tinha, hoje se tem, e que vão delimitando entradas em novos períodos da vida da pessoa. Será que não dá, de uma forma geral, para o grupo ir absorvendo isso e fazendo essa transição? Olha, eu penso o seguinte, se perdeu também muito dessa violência entre eles, mas ainda a gente vê casos bárbaros que saem na TV, infelizmente, né, de uma minoria que acaba agindo sem pensar, né? Às vezes a violência fora do grupo, né? Também. Do grupo contra alguém fora. Do grupo contra alguém, justamente isso. Mas, assim, eu penso o seguinte, eu acho que a maneira agressiva com que muitos também agem parte do indivíduo mesmo. Às vezes não parte do grupo, não tem, inclusive, o consenso do grupo. Hoje, esses grupos, a maioria deles, dos mais antigos, ainda continuam seguindo no movimento e tal, e param. Os mais novos entram e ficam muito pouco, tem uma rotatividade muito grande, porque do momento que eles começam a amadurecer, começam a pintar uma garota aí, o cara vai casar e qualquer coisa, ele já começa a abandonar e sai. É uma coisa natural. Eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem uma certa idade,
porque fica manchas no futuro daquilo que você faz. É verdade. Então, eu conheci muitos que hoje estão presos, alguns... Um rapaz, inclusive, morreu, que era do Front 88, morreu numa briga na Augusta. Pessoas inteligentíssimas, né, que poderiam ser grandes professores, pessoas que, nossa, com potencial gigantesco, que, infelizmente, esse potencial vai ficar, muitas vezes, atrás das grades, né? Pois é. Então, é essa conscientização que todos têm que ter. Mas, também, eu acho que as autoridades desse país tratam ainda o assunto de uma maneira muito infantil e de uma maneira muito radical. Eu acho que o jovem precisa ter voz, inclusive para manifestar a sua ideia, ter oportunidade de amadurecer essa ideia e até de ser corrigido. Porque existem ideias que precisam passar por uma correção. Eu acredito que você amordaçar a pessoa, impedir de falar, é claro, vai gerar nela uma violência, um desejo de romper com aquelas amarras que ela está aprendendo. Mas também é importante, depois de todo um processo de construção, em que uma nação chegou à conquista de uma democracia, isso ser preservado, isso ser respeitado. Então, quando você começa a ter um grupo que a sua postura é uma postura agressiva a uma nação inteira, essa nação tem o direito de se manifestar, de não apoiar, de não endossar o movimento daquele grupo e não dar voz não ao grupo, mas àquela ideia, aquela ideia ruim, aquela ideia medíocre, aquela ideia que diminui outras pessoas, porque dentro de um país democrático realmente isso não cabe. Não cabe. Mas eu julgo, por exemplo, o seguinte: aqueles que saem muitas vezes também na mídia, sendo extremamente arrogantes, sabe, radicais ao extremo, isso a gente tem em todo lugar. E, infelizmente, essa é a rotulação do militante nacionalista, do militante nacional socialista. Essa rotulação porque, por muito tempo, eles mesmos queimaram o filme deles. Agora, da mesma maneira que você tem um terrorista, um arrogante comunista, não necessariamente todos os comunistas são terroristas e bandidos. Você tem a gente tem muitos acadêmicos, professores que são de ideias de esquerda, que não necessariamente são bandidos. Da mesma maneira, acontece do lado nacionalista. Você tem aquele cara que realmente é um ignorante, enfim, e tal, mas você também tem um professor, um pai de família, uma pessoa que vai saber adequar as suas ideias à democracia. Eles deram um tiro no próprio pé. E eles hoje sofrem com isso, e eu não sou partidário de nenhuma ideia hoje. Acontece o seguinte: eu consigo reconhecer uma coisa. Não vai adiantar nada isso. Não vai adiantar nada você ficar colocando máscara, se escondendo e implantando bombas. Isso não leva a lugar nenhum. A melhor coisa é você amadurecer, você estudar, você adequar as suas ideias às leis vigentes, a uma parte intelectual, um movimento de vanguarda, como a gente teve nos anos 20, na parte intelectual das artes, da literatura, enfim, isso sim é que dá algum resultado positivo. Agora, você ficar andando com soco inglês, com armas brancas e espancando uma pessoa que não tem nada a ver, que está ali no seu espaço, isso eu condeno, eu seria o primeiro. Exatamente. Isso, para mim, é a maior manifestação a denunciar. Contra a virilidade, porque é uma atitude covarde. Com certeza. É uma atitude desonesta, uma atitude desumana. Eles prezam tanto o guerreiro em combate e tal, que se teve muitos heróis durante a guerra, que sozinhos explodiram tanques e tal, e tudo, só que eles estavam numa guerra e tal. Não tem nada de heroísmo você ter uma rodinha de 20 caras pegando um só, entendeu? Isso não é heroísmo, coisa nenhuma. Uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa pacífica. Isso é coisa mais condenável. Às vezes um pai de família, o filho de alguém que está trabalhando. Uma coisa que eu acho importante e que não só o grupo dos skinheads, mas tantos outros grupos põem em evidência, é que o ser humano ele precisa de um grupo. Sabe? Isso não é próprio de uma ou de outra pessoa. É próprio do ser humano querer fazer parte de algo, querer fazer parte de um grupo. Só que você precisa aprender a selecionar o grupo do qual você participa. Você precisa aprender a escolher aonde você vai pôr o seu assento, aonde você vai empregar o seu nome, que tipo de atividades você vai endossar.
A gente sabe que nenhum ser humano, e isso a filosofia já há muito tempo vem tratando, o ser humano ele não é uma ilha. Ele depende das relações para ele também se realizar. Mas é uma parte do continente, né? Exatamente. Do livro do Hemingway, do Por que isso nos dobram, né? Que ele começa falando disso. Agora, não é porque você precisa fazer parte de um grupo que você tem que fazer parte de qualquer grupo, não é? Ou para ser aceito, admitido em um grupo, aceitar qualquer valor sobre você, não é? E entrar num grupo desconhecido, você mesmo falava, não é? É difícil para entrar e também difícil para sair, porque muita gente acaba fazendo parte de grupos assim por ignorância. A pessoa vê uma ou outra atitude que a encanta, como por exemplo, não a questão da violência, mas da defesa. Eu estava lá, eu vi, um foi agredido, os outros entraram, defenderam aquela pessoa, ela que nunca teve ninguém por ela, se imagina, poxa, como seria bom ter um grupo assim por mim? Por isso que acaba tendo um perfil muito grande de pessoas, não diria débeis, mas assim, com um vazio em suas vidas. Que acaba encontrando naquilo a sua única verdade. Por isso que a gente, tudo que chega ao fanatismo ou à verdade absoluta, sendo que ela não existe, eu acho que é prejudicial. Por que você tem que seguir na vida com algo que foi pré-determinado? Por que você não pode ter a sua personalidade? Você está num grupo onde, muitas vezes, eu confesso que muitas pessoas que eu conheci no movimento, eles se aproximavam mais, às vezes, pelo pensamento deles, do grupo rival, estavam mais perto da anarquia, mais perto de qualquer outra coisa do que do grupo do qual eles pertenciam. Só que eles não percebiam. Ou então, no fundo, lá, mas na sua essência, não digo na parte ideológica, mas em questão de atitudes, eles eram todos iguais. Porque às vezes você vê um grupo de punks e você vê um grupo de skinheads, se você não fosse um moicano e a cabeça raspada, para mim parecia tudo igual. Porque eles agem da mesma maneira. Isso é uma coisa que tem que ficar evidente, não é? Quando você entra num grupo, tem consequências. Não todos, mas com certeza. Você tem que assumir as consequências. Podem ser elas boas ou negativas, mas existem consequências. E eu gosto muito de um parecer que é assim: do momento que você veste uma camiseta, sem você pensar, você já está indo por obrigação contra a camiseta do outro. Então, saiba aquilo que você está vestindo, saiba qual bandeira você está levantando, porque você vai ter resistência. Exatamente. Com certeza. Tem consequências, e quando você faz parte de um grupo, não é? Infelizmente isso é assim, a atitude de um recai sobre todos. Não é? Então a gente tem que saber muito bem em qual grupo a gente ingressa, a quem nós vamos emprestar o nosso nome, não é? Porque as consequências, você disse muito bem, são para a vida inteira. Existem marcas que você não vai apagar. Você não apaga, e é complicadíssimo. Agora, qual o conselho que você dá para os pais de jovens que têm a tendência para ingressar em grupos assim? Porque você citava que um dos valores aí do grupo, dos skinheads, era, um dos grupos definia Deus, pátria e família, não é? Então, é um valor, por exemplo, a família. Então, a família precisa participar na educação do filho, nas escolhas, saber com quem ele anda, o que ele está fazendo. Então, como é responsabilidade do pai o cuidado do seu filho, qual é o conselho que você daria a um pai que percebe que o seu filho tende hoje a aderir a algum grupo assim? O que ele pode fazer? Como ele pode ajudar esse rapaz? Primeiramente, ser um pai honesto com seu filho, né? Não adianta você querer que o seu filho seja uma imagem daquilo que você projetou, talvez quando ele estava na barriga da mãe, ou que você sempre sonhou que ele fosse, porque muitas vezes não é assim que funciona, seja na escolha da carreira, seja em qualquer coisa. Principalmente no quesito ideias, se você tem um filho que está começando a ir para esse lado, seja honesto com ele. Não vai chegar reprimindo, não vai chegar falando que isso não presta, que se você sair desse jeito, se amanhã ou depois você te ver com aquele cara ali, você vai... Não é assim que vai funcionar, que isso vai ser pior. Ele vai acabar agindo na surdina, e quando você descobrir que alguma coisa aconteceu, já é tarde demais. Então, seja honesto, conversa, indica o caminho, seja um educador, seja um pai mesmo.
né? Não seja um pai alienado, não seja um pai ausente. Converse com teu filho, indique um caminho intelectual para ele saber lidar com as ideias. Ele tem que entender que você não acha que a ideia dele é errada. Ele tem que saber que você concorda com o que ele pensa. Acontece que, em questão de atitudes, você não concorda com tudo. Você respeita que ele pense. Você respeita que ele pense. E você vai ter que procura indicar com que ele use isso para o bem. Por exemplo, você cresce muito. Em termos de cultura, em termos de coisa, você lê, você se informa. É muito legal. Você pode ser um grande historiador, você pode ser um grande sociólogo no futuro, é muito legal. Só que você tem que saber lidar com isso, porque eu acho que numa época da vida você fica mais assim, mas passa, tudo isso passa. Então o pai tem que saber e ter em mente que isso vai passar e procurar fazer com que não apareçam essas manchas, essas coisas terríveis enquanto o jovem está pensando assim. Então, o pai tem que indicar o caminho para ele usar isso para o bem. Ok, tá certo. Davi, nosso convidado, veio aqui para poder partilhar com você, colocar você a par da visão que se tem de um grupo fechado, não é, no caso aqui apresentado o grupo do Skinhead, mas numa visão a partir de dentro, para que você possa conhecer, saber como o grupo se comporta, os valores que se tem, que se pode aproveitar, os contravalores dos quais se precisa purificar, e saber que é uma realidade próxima de nós, próxima de você, próxima do seu filho, da sua filha. Então é importante a gente tratar desses assuntos com um olhar crítico, vendo não só a partir de um preconceito ou de uma visão reduzida do grupo, mas também a partir de quem já fez parte, já participou, e traz essa colaboração aqui pra gente. Davi, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Obrigado mesmo.